Bom, a gente fala muito sobre fiscalização. Toda vez que a gente está discutindo algum problema nacional, a gente acaba falando da falta de fiscalização, da necessidade que a gente teria de ter mais fiscalização. Então, tem um problema em voo, a gente fala, porque é a ANAC. Tem um problema na telefonia, a gente fala, porque é a Anatel. E sempre a gente acaba falando de algum problema, né? Tá com problema no meio ambiente, porque o pessoal do IBAMA. A fiscalização é algo fundamental. A gente tem um incêndio num prédio e fala, puxa, tinha ou não a visita dos bombeiros? Então, fiscalização é uma tarefa do Estado que é intransferível e essencial. Sem a fiscalização, a gente corre muito risco. Você tem que saber que a aeronave foi fiscalizada, passou por uma fiscalização. Você tem que saber que as empresas não estão burlando nada e tal. Agora, tem um papel aí, tem um pedaço da fiscalização que depende da gente, que depende do consumidor, que depende das pessoas, que depende de você, que depende de mim. Que não há como entregar para o Estado porque não é algo exatamente técnico ou possível. Então vamos lá. Companhia aérea. Você não tem como fiscalizar uma companhia aérea. Você pode reclamar se o voo está fora do horário, mas você não tem como saber se como é que chama? Se passou por uma verificação técnica no momento adequado, se está cumprindo as datas, não está cumprindo as datas para assistência técnica. Você não tem a menor ideia se o avião, se a turbina cumpriu não sei quantas mil horas de voo e deveria ter ido de volta para fabricante ou não. Você não sabe, você só sabe o seguinte: sai lá um papelzinho dizendo que o teu voo é 12:30. Aí você vai lá e embarca numa empresa aérea que você sabe que pode funcionar. Agora, se aquela aeronave está certinha, não está certinha, você não tem como saber, você não tem meio de saber, né? Isso vale para ônibus. Não, mas eles colocam um selo com QR Code, com não sei o quê. Gente, se o ônibus está lá no terminal e está ali parado e você não está indo num terminal pirata, você parte do princípio que está tudo certo, né? Então, para algumas coisas, não dá. A gente tem que confiar no Estado. Quando você entra num prédio e vai pegar o elevador, quando você entra num prédio e vai visitar alguém, você não vai partir do princípio que será que esse prédio foi visitado? Será que... Você não sabe, você não vai fazer isso. Restaurante. Será que a vigilância sanitária passou ali, não passou ali? É complicado, né? É muito difícil. Agora, onde é que está a nossa parte? A nossa parte está, em geral, naquilo que a gente compra ou consome. Obviamente eu estou falando disso por causa das bebidas adulteradas, mas aquilo que a gente compra ou consome. A gente é parceiro do crime organizado quando a gente quer. Por exemplo, o sujeito vende um relógio de marca por 1/10 do preço ou 1/20 do preço, você sabe que não é original ou é roubado. Se você compra, e muita gente compra, não o roubado, mas compra imitação, compra falsificação. É imitação, né? Falar em falsificação é sugerir que o cara está querendo fazer parecer que aquilo é um relógio de marca. Mas ele vende o relógio de marca por 1/100 do valor, relógios de 50, 60, 100 mil reais sendo vendidos por 500 reais. É evidente que não é uma falsificação, uma imitação barata que usa o logotipo, usa a marca. Bolsa. Bolsa tem demais, né, Larissa? Você tem umas bolsas aí que custam 80, 90, 100 mil reais. Perto da Band, aqui, você saindo de um dos caminhos do Morumbi e indo para uma das regiões do centro, você passa por alguns caminhos em que tem umas bancas que o cara vende umas bolsas na rua. Ele vende móveis e bolsas. Você olha a bolsa, ele quer sugerir que aquela bolsa é uma dessas marcas incríveis. Claro, ele não está... Ninguém vai pensar que aquilo é uma bolsa de marca incrível, mas tem gente que compra. E aquilo é um mercado paralelo, é um mercado que envolve irregularidade. Então você compra relógio ou falsificado ou imitação, que entra por contrabando, você compra bolsa,
Tem gente que compra muita coisa. Então a gente, quando quer, a gente é parceiro do crime organizado. Ou do crime, se eu não quiser ser, eu não sei se é organizado ou não é organizado, mas do crime, das irregularidades. E a gente, quando o assunto é sonegação, não, eles só não estão pagando imposto. A gente meio que, tudo bem, não está pagando imposto, tudo bem. A gente só não aceita o crime agindo quando é com bebida, remédio e combustível. Tirando essas coisas, porque vai estragar teu carro, não vai fazer bem para você, ou vai te matar. Como a gente está vendo nesse caso do metanol. Então, bebida, remédio e combustível, aí a gente fica revoltado. Mas os outros a gente não fica revoltado. A gente não fica revoltado. A gente acha que meio que tudo bem alimentar um pedaço dessa indústria da patifaria. A gente topa. É meio que da cultura. Não é da cultura brasileira, não, hein? É da cultura de muitos países e tal. Aí alguém pega e fala, não, mas a gente faz isso, a gente topa isso, porque os impostos são muito altos. E como os impostos são muito altos, a diferença é muito grande. Tá, é parte da verdade, parte da explicação, mas não é assim, não. Se você pegar uma vodka conhecida e que é vendida no mundo inteiro e colocar o preço dela aqui nos Estados Unidos, na Itália, na Alemanha, na Argentina, no Japão, é tudo igual, viu? É tudo a mesma coisa. Não é que aqui custa mais caro do que custa nos Estados Unidos, custa mais caro do que na Europa. E lá eles têm mais renda que a gente. Então não é verdade. As pessoas não é que estão pagando mais pela vodka bacana aqui no Brasil do que pagariam nos Estados Unidos, e isso explica o fato de a gente não, né? De existir esse mercado paralelo. Como eu disse, quando envolve bebida, remédio e combustível, aí a gente não é parceiro, aí a gente é vítima só. Porque você não vai num bar e fala, me dê a vodka que eu gosto, mas me dê a versão falsa. Você não quer a versão falsa. Não porque você tem medo do metanol, você nem tinha pensado nisso. Você não quer, você não vai querer tomar uma bebida falsa. Até porque o preço, inclusive o cara não fala, eu tenho a bebida feita com aquela marca que você gosta, verdadeira, custa R$30 a bebida. Mas se eu fizer com a mesma bebida, só que falsa, custa 20. Ninguém nunca ofereceu isso para ninguém. O cara oferece a bebida por um preço lá. Então você tem aí sim a figura do comerciante inescrupuloso querendo aumentar a margem. Existe a oportunidade de aumentar a margem porque a margem é menor do que a gente imagina e tal? Existe. Então sempre a gente é parceiro de alguma coisa. Agora, o crime organizado, ele está em toda parte. Por exemplo, você não tem o crime organizado oferecendo um seguro de saúde porque não dá. É muito complicado, ele teria que correr riscos que ele não está disposto a correr. Aí você vai ver o quê? Corrupção. Quer dizer, aonde você tem a impossibilidade do crime entrar, como gestor, ele entra de outra forma. Ele entra à base da corrupção, da extorsão, das irregularidades. Então, na obra pública, não tem o crime organizado na obra pública. Até onde a gente saiba. Tem gente que fala, aquela construtora foi comprada pelo crime organizado, mas não é essa a marca. Mas aí você tem as histórias de irregularidade, tá? E a Lava Jato para contar várias histórias. Então, você tem o crime agindo. No caso, a corrupção. Então, o crime ele sempre vai se instalar da forma como ele pode se instalar se a gente não combater. Então, o empresário topa pagar uma propina, aparece o crime. Se ele não topa pagar a propina, não vai aparecer o crime. Pode ser que a punição seja a expulsão dele do mercado. Mas, enfim, de todo jeito, tem essa. Ele topa ou ele não topa. No mercado de seguros também você não tem. No mercado de automóveis não tem. No mercado de autopeças tem. No mercado de automóveis você tem casos de corrupção. Você tem histórias de crime incríveis. Por exemplo, é sabido, a Volkswagen ela cometeu um dos maiores crimes da história da indústria automobilística que a gente conhece. Ela fraudou só 11 milhões de sensores de emissão de poluentes, porque na hora de passar pela maquininha para medir quanto que expulsa, quanto produzia de poluição, de poluente,
o sensor media menos do que na verdade poluía. Então foi punida a Volkswagen, então isso é um crime, né? Então a própria empresa cometendo um crime. Agora o mercado de autopeças aí sim, tem um mercado paralelo, que envolve pneu, que envolve farol, que envolve porta, peça e o diabo, né? Mas quando entra no campo desses três que são bebida, remédio e combustível, aí é uma das poucas exceções em que a gente não topa. Mas se percebe, a gente quer correção só em uma parte do mercado. Nas outras a gente não quer correção, a gente não liga para isso, a gente não acha que isso é importante, a gente acha que isso é um problema das empresas. Então, quando você tem fraude em várias áreas, está atingindo várias indústrias, e isso não diz respeito a você diretamente, você não se importa. E eu não estou me referindo a você, estou falando nós como sociedade. E de repente a gente é vítima porque a gente não tem um sistema montado para conter isso, porque a gente é tolerante para uma série de coisas. E só não é para esses produtos específicos. Combustível, se você souber que o posto está só sonegando, você não fica bravo. Você fica bravo se você souber que ele está adulterando. Aí sim. Então, a gente também é tolerante com a sonegação. Porque é da nossa cultura. Porque a gente tinha uma carga, a gente ainda tem uma carga tributária absurda, a gente tinha uma inflação alta, a taxa de juros é 15%, então você acaba estimulando, arrumando explicação, justificativa, desculpa para não pagar imposto. Isso é comum, né? Não só no Brasil. E aí vai tendo sonegação e tal. Se você souber que é só sonegação, você fala, tudo bem. Aí você descobre que entra a adulteração, aí você fica revoltado. Então, a gente é seletivo ao ser contra o crime. A gente é seletivo. E isso é muito complicado. A gente não pode ser seletivo. Ou a gente é contra o crime ou a gente não é contra o crime. E aí a gente acaba sendo vítima da nossa seletividade. Como a gente escolhe aquilo contra o que a gente vai se insurgir, quando o crime se manifesta em áreas outras, a gente acaba sendo prejudicado. É o que está acontecendo agora. Então, eu comecei falando sobre a importância da fiscalização, mas eu falei do nosso papel porque não há meios da gente esperar que uma crise como essa seja resolvida pela fiscalização. O Brasil tem 1.300.000 estabelecimentos que vendem bebida. Restaurante, bar, padaria, lanchonete, supermercado. Não tem como você ir para todos esses lugares, pode ter o número de fiscais que for, para saber se tem lá alguma coisa ou não tem, né? Então, é preciso que a gente se insurja, é preciso que a gente pressione os pontos de venda, é preciso que a gente, se a gente quiser beber, né? Se a gente achar que tudo bem, que o Brasil pode abrir mão desse mercado, com todos os empregos que ele gera e com o direito que a gente tem de beber, a gente vai deixando e ninguém mais bebe. Mas tem uma questão aí que é de comportamento nosso. A gente tem que mudar o comportamento e começar a ir para cima de quem é a interface nossa. No caso, a nossa interface são os comerciantes. A gente não tem relação com o industrial. O comerciante que pressione o distribuidor que pressione o industrial. Mas você não tem um industrial nacional produzindo bebida com metanol formalizado. Você tem os picaretas. E a polícia, como a gente já conversou aqui, não vai conseguir resolver e localizar, ficar caçando destilaria clandestina. Então, para isso, a gente tem que atuar pressionando quem vende para a gente, que são os comerciantes. E esse é o nosso papel, em parte. Também fiscalizar, porque é o que a gente consome. Então, que tecnologia que pode ser implementada, de que maneira a gente pode ter certeza de que aquela bebida foi comprada de um distribuidor confiável. São esses cuidados que a gente tem que agir, que a gente tem que adotar, para que a gente possa fazer um papel que é nosso. Você não vai confiar no Estado fazendo esse papel, a não ser que você abra a mão, não vou mais beber, não vou mais fazer nada, porque não dá para acreditar que isso vai funcionar direito. Eu não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.